E isso começou a me incomodar. Quando eu comecei vivendo no radical, né, participando, que depois que eu fiz como acampante, nós já fizemos 10 edições como equipante. E Deus tem falado profundamente em meu coração, que eu não posso deixar de estar na presença dele, falando do que nós recebemos e falando do voto que eu fiz a ele. Porque como edificou a minha vida, como me curou, como me transformou, tantas outras pessoas precisam de ouvir que a sua fé pode mover montanhas, pode curar você, pode transformar você, pode tirar você da vida do mundo e colocar você na presença de Deus, porque me colocou. E eu tenho certeza, igreja, olha só, se vocês sentirem a vontade de dar glória, de dar aleluia, me ajuda, fica comigo, fica junto comigo, né? O tecladista eu já agradeço que está junto comigo aqui. Então, gente, nós estamos aqui, e tudo que eu falar nesse testemunho é para a honra e glória do Senhor. De hipótese nenhuma, eu quero que seja atribuído ou visto que nós queremos tomar benefício de alguma situação. O benefício já está na minha vida. Deus atua na minha vida, Jesus está na minha vida. Então o que nós falamos aqui é para a honra e glória do Senhor. Então nós vamos aqui mais um pouquinho adiante e começando contando o nosso testemunho para vocês. Tem um outro trecho da Bíblia que diz assim, ó, essa aí, Lucas 17, a cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, curados. E um deles, vendo que estava são, curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano, era estrangeiro. E respondendo Jesus disse: não foram limpos os 10? Onde estão os outros 9 que não voltaram para dar glória a Deus, para agradecer? Só esse estrangeiro voltou? Então disse-lhe: levanta e vai. Jesus dizendo para o estrangeiro: a sua fé te curou. Então é por isso que nós estamos aqui, para dizer que a minha fé me curou. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Eu vivendo alto poder na sociedade, lá na minha cidade, um salário alto, né meu pastor? O que vocês pensaram de bênção eu tinha na minha vida? Só que faltava uma coisa, faltava Jesus. Então, o que acontece? Uma certa noite, eu participando, né, de uma partida de futebol num clube onde a gente fazia parte, e a gente jogou muita bola. Nessa época eu bebia muita cerveja, às vezes uma cachaça, e eu estou falando assim para vocês entenderem o que Deus faz na vida de um homem, tá? E aí dava cotovelada, depois sauna, aquela turma de amigos que o mundo coloca na vida da gente, que não são amigos, tá? E eu provo isso para vocês. Aí fazia parte de Lions Club, frequentava maçonaria. Não tem nada contra o Lions, não tem nada contra a maçonaria, mas eu estou dizendo para vocês, né? Frequentava a Câmara, né, pastor Júnior? A vereança e aquela coisa toda. Então eu me achava um cara lá no topo da escada, no alto da roda gigante. Aí sabe o que aconteceu nesse clube que eu estava jogando futebol, numa quinta-feira? Saí bem, né, xaropado, cheguei em casa, comecei passando mal, perdendo todo o meu sangue, uma hemorragia interna e perdendo meu sangue, e
E eu não tinha força de sair da minha cama. Meu sogro, minha sogra, que estava na minha casa, e a minha esposa me levaram até o hospital. Aí cheguei em Casimiro de Abreu, Valentina. Cheguei em Casimiro de Abreu, tinha um gastro, foi um médico. Por sorte, o problema era no estômago. Nos atendeu e eu falei para ele: doutor, eu estou com um problema no meu estômago, eu estou perdendo todo o meu sangue. Ele falou: como é que você sabe disso? Eu falei: rapaz, eu me conheço, eu estou perdendo a minha força. Quando você perde a sua força, você está perdendo o seu sangue. É a sua vida, né? É o seu sangue. Aí ele falou assim: você tem facilidade em evacuar? Eu falei: claro que tem. Estava evacuando pra caramba. Aí ele me deu uma vasilhinha de inox e falou: ó, vai ali naquele banheirinho e vê se você consegue fazer ali a necessidade. Aí vai eu para lá. Fiz. Ele pegou um vidro de água oxigenada, jogou em cima daquelas fezes, parecia um chouriço, as fezes muito pretas. Aquilo transbordou, porque quando bate água oxigenada em cima do sangue, faz um teste para vocês verem o que acontece. Aí transbordou na vasilha e falou: rapaz, realmente é só sangue que está nas suas fezes. Aí ele me encaminhou urgente para uma endoscopia no Rio de Janeiro, porque a minha esposa era assistente social, não conseguiu fazer essa marcação de exame em Casimiro, Macaé, porque era uma véspera de feriado. Aí ela conseguiu, através de contatos, Rosana, olha isso, pastora, conseguiu na Santa Marta, em Niterói. Aí me levaram, eu muito debilitado, mas muito. O médico não queria nem deixar eu sair do hospital de Casimiro, mas ela assinou lá um termo de responsabilidade e nos levou para Santa Marta. Chegou lá, rapaz, fez a endoscopia, eu grog, não vi nada, né? Nem senti, porque eu anestesiado, enfim. Mas o cara que nos atendeu lá, o profissional, falou assim para ela: ó, o estômago dele parece uma casa de cupim, está todo furado, e tem uma ferida muito grande que foi hemorrágica, por isso que ele perdeu quase todo o sangue dele. Eu fiquei a ponto de fazer uma transfusão de sangue no hospital de Casimiro. Aí ela teve uma resistência, não deixou fazer a transfusão de sangue naquela época. E aí, conclusão, nós fomos para lá. 15 dias depois, saiu o resultado, pastor Júnior, da biópsia. Porque leva um tempo, tem uma demanda de tempo, demorou um pouco, 15 dias, saiu o resultado da biópsia. Sabe o que era no meu estômago? Um linfoma, malte, o nome do bandido que queria ceifar a minha vida, e que fez uma ferida muito grande, que furou o meu estômago todo, e que me fez perder em torno de 60% a 70% do meu sangue, né? Fiquei muito debilitado. E aí o médico de Casimiro, quando abriu o resultado da biópsia, falou assim: olha, rapaz, até agora eu pensei que fosse uma úlcera e tal, nós iríamos tratar de você aqui em Casimiro, mas o seu problema não é uma úlcera, é um CA de estômago. Aí eu falei: puxa vida, doutor, o senhor está falando sério? Eu estou com câncer de estômago? Tá. Aí, igreja, começou a peleja. E eu vou confessar para a igreja, eu ali naquele momento que recebi a notícia, foi como se tivesse tirado o tapete, tirado o meu calçado, e eu fiquei descalço, fiquei sem o tapete, e falei: puxa vida, né? Eu, durante essa luta toda de vida, pertinho de me aposentar, me aparece um câncer de estômago, e provavelmente eu vou perder a minha vida. Aí comecei a reunir família, né? Ajeitando as coisas, botando no lugar as normalidades, para não deixar problema para o futuro. Mas aí começou a peleja, me encaminharam para o INCA. Alguém conhece o INCA aqui no Rio de Janeiro? Onde trata, né, dos portadores de câncer. Aí foi lá eu, minha esposa e alguém que nos levou, né? Eu não lembro, acho que foi o Gilmar, né? Nos levou. Aí, pastor Luciano, quando eu vi lá no INCA, aquele mundo, aquele mar de gente, cara, tudo com problema que eu achava muito pior que o meu. Aí eu falei para ela assim: minha filha, vamos ser atendidos aqui hoje, mas o meu coração não pede para ficar aqui. Não sei porquê, mas eu não pede, né? Se de repente é uma fase terminal, não vai ser bom para ficar aqui. Eu já nesse sofrimento, viagem para cá. Aí fomos atendidos lá no INCA por um professor do INCA. O cara
um dos chefões. Por sorte divina, o cara nos atendeu lá. Aí, conclusão, rapaz, eu pedi a ele: doutor, já que eu estou com esse problema e está confirmado, o senhor está vendo aí, eu não gostaria de ficar aqui, é muito distante, eu moro em Casimiro de Abreu, será que o senhor pode me transferir para um outro lugar? Ele falou: posso sim, nós estamos abrindo lá em Cabo Frio a Oncosol, que é um braço do INCA, só que trata de menos pessoas, é um atendimento qualificado, né? Você vai ser muito bem atendido lá. Aí fomos para o Oncosol, isso tudo assim, né, na sequência. Aí chegamos no Oncosol, eles começaram a olhar e falaram assim: ó, esse tipo de câncer, ele é inédito, a gente nunca passou com um paciente com esse tipo de câncer aqui. Aí juntei com uma equipe médica, pastora, uns 6 médicos, né, ali botou no meio, aí aquelas conversas técnicas. Aí eu falei para ela de novo: minha filha, ó, meu coração não está me deixando em paz, eu não estou feliz aqui. Aí sabe onde eu fui parar? Macaé, oncologia, mais perto de Casimiro, doutor Flávio Antunes, né, que é um oncologista top. E aquele homem, quando eu cheguei naquela oncologia de Macaé, ele me atendeu com uma serenidade, um louvor, né, baixinho, assim, né, baixinho, igual o tecladista daqui, um fundo musical. Ele foi um anjo que o Senhor colocou na minha vida. Aí eu falei para ela assim: doutor Frederico, doutor Flávio Antunes foi secretário de saúde naquela oportunidade, não pôde dar continuidade no meu atendimento, que era com ele a consulta. Naquele dia, pastor Júnior, ele assumiu a secretaria de saúde, mas como Deus faz do jeito dele, vamos no doutor Frederico. Aí foi desse jeito, doutor Frederico nos atendeu muito bem, pediu todos os exames de novo, pastor Felipe, tudo. Eu falei: doutor, eu não acredito que eu estou com câncer, porque eu tenho uma vida ativa, cara, eu não paro, eu trabalho todo dia, eu tenho disposição. Ele falou: calma, rapaz, olha, vou confessar para a igreja, até teste de esforço respiratório eu fiz, e o que causava o linfoma malte seria o H. pylori. Está vendo, pastor? O H. pylori. Só que eu não tinha o H. pylori, porque o teste de esforço respiratório, que até esse exame, não detectou o H. pylori. Aí a igreja quer ouvir uma coisa? Você sabe o que é atribuído desse câncer? No meu caso, foi o estresse que eu sempre tive na minha vida. Em resumo, saí da oncologia de Macaé, aí foi marcado para Campos, né? Aí conheci lá o doutor Cavalieri, não esqueço o nome, um garoto, sei lá, não tinha 30 anos, marcou os pontos aonde tinha um bombardeio da radioterapia. Ele falou assim para mim: olha, você não vai precisar de químio, não vai precisar cirurgia. Falei: doutor, se tiver que tirar meu estômago quase todo, só pode tirar, o que eu quero é ficar bom. Aí naquela vontade de ficar bom, ser curado, mas eu não entendi ainda o processo que Deus tinha na minha vida, ou que queria ter comigo. Aí ele falou: calma, rapaz, você vai ficar bom. E o plano de saúde não liberava. Aí eu falava para eles: por isso que as pessoas morrem, porque está com problema e não é atendido, não é resolvido. Se o senhor quiser um cheque calção, eu deixo até que o plano resolva. Enfim, aí, rapaz, um belo dia, tipo assim, uma semana de agonia, a sua radioterapia está liberada. Aí, meus irmãos, começou o grande bombardeio, que é a radioterapia. Alguém já fez rádio aqui? Não, né? Graças a Deus. Eu deitava numa maca, saía de Casimiro de madrugada, aí 7, 8 horas tinha que estar em Campos, aí deitava numa maca e recebia nos pontos marcados o bombardeio da rádio. Eu sentia meu corpo tremendo assim em cima da maca. Conclusão da história: eram 20 sessões de rádio. Aí não precisou, eu falei, né? Cirurgia, não precisou quimioterapia. Vocês sabem por que não precisou? Porque Deus estava cuidando de mim. E nesse processo que Deus estava cuidando, eu fui dirigindo e voltando 15 sessões de radioterapia, de Casimiro a Campos, e voltava. Quando chegou na 16ª, eu perdi a força, eu perdi
de 80 quilos, eu vim para 50. Minha calça, né, saía por aqui, a camisa, pele e osso, porque o troço é complicado. Mas aí, como é que eu entendo esse processo? Isso foi uma permissão de Deus na minha vida. Sabe para quê? Primeiro, para largar a vida do mundo. Primeiro, para entender que Deus não me queria naquela posição que eu estava. Deus me queria no processo dele, em outra posição. E Deus começou, pastor Júlio, trocando tudo na minha vida. Trocou meu emprego, trocou meu salário, trocou o meu carro. Isso tudo, né? Trocou. Eu entendendo para menos, mas era para mais. É o menos que significa muito mais. Sabe por quê, igreja? Deus começou colocando os irmãos de igreja na minha vida. Eram os irmãos que iam comigo na radioterapia, aquelas últimas, todas as sessões que faltavam. Os irmãos de igreja que foram para minha casa, para nossa casa, fazer o clamor, fazer a campanha, fazer a oração. Aí Deus tirou todos aquele pessoal que eu achava que era amigo e que não era. Eram colegas do mundo. Porque quem está lá fora, igreja, escuta isso, de uma prova viva, um milagre, uma cura, uma restauração. Quem está lá fora não torce para o seu sucesso, não torce para que você esteja na presença de Deus. Quem está lá fora não são os seus verdadeiros amigos. Seus amigos estão aqui, ó, que Deus coloca na sua vida. E aí eu aprendi então a amar, valorizar a esse Deus que nós servimos. E foi nesse processo que eu ia para Campos, voltava, e eu só tinha no meu carro Bob Marley, Rui Wakeman, Roberto Carlos, Djavan, Alceu Valença. Deus tirou isso tudo. Eu tenho uma pasta de CD, aquilo deve ser pré-histórico, tá lá, um montão, deve ter uns 1000 CDs. E Deus colocou, sabe o que, pastor Júlio, na minha vida? Músicas evangélicas. Aí eu ia ouvindo os louvores e voltava. E aí eu comecei sentindo a transformação, até o ponto da gente chegar aqui para falar isso para vocês. E eu quero confirmar aqui para vocês, finalizando aqui o nosso testemunho, que Deus, ele tem uma sabedoria que a gente não entende. Nesse processo todo, eu comecei a entender que Deus não queria me castigar, que Deus não queria me matar, senão eu teria morrido. Ele queria que eu passasse pelo processo e que eu pudesse cumprir esse voto que eu fiz a Ele, de dizer para você que a sua fé te cura, a sua fé te restaura. O que você passou, o que você está passando, nada disso importa, porque Ele, se estiver com você, e Ele estava comigo. Sabe por quê que Ele estava comigo? E eu tenho certeza que estava. Eu gosto muito de pescaria. Custa isso, pastor? Eu gosto muito de pescaria. Aqui, ó, com esse tipo de isca aqui, ó. É uma isca artificial. Aí essa isca a gente joga, aí vem trabalhando ela em cima da água. Quem tem algum pescador aqui? Não tem não? Ninguém pesca. Não, o pastor é pescador aí. Aí, gente, jogava lá e vinha pescando. E essa pescaria era no Rio São João, em Casimiro de Abreu, em Professor Souza, Casimiro. Aí estou pescando, e daqui a pouco, daqui lá para a cozinha, Felipe, bateu um peixe muito grande nessa isca. Mas ele errou a bocada, rapaz, fez aquele montão de água. Aí, Jonathan, o que acontece? Quando eu fiz aquilo, eu falei, mergulhei rápido, joguei de novo, errou de novo. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Será que eu desaprendi de pescar? Isso no sonho, tá? Aí, joguei a terceira vez, garrou o peixe, nessa garateia aqui do fundo, ó, garrou, e eu vim trazendo, e o peixe botou assim, a cabeça, né, perto de mim, na beirada do barranco, era um jacaré. Falei, Senhor, não estou pescando jacaré, estou pescando tucunaré ou robalo. Aí, o jacaré, tirei da água, com muito jeito, com medo dele me morder, e comecei a conversar com o jacaré.
Falei assim: rapaz, eu não estou te pescando, eu estou pescando um robalo, com maré, você agarra na minha isca. E ele começou: me tira esse anzol da boca, me tira isso da boca, está me machucando. No sonho, olha como é que é profundo. Aí vai eu, com muito cuidado, querendo tirar esse anzol. Ele, com aquela boca desse tamanho, engoliu tudo, engoliu a isca toda, aí agarrou aquilo tudo na garganta dele. Aí começou: me tira esse anzol, me tira esse anzol da minha garganta, me tira, eu vou morrer. Eu falei: rapaz, como que eu vou tirar o anzol da tua boca se você engoliu? Lembrei que eu estava com um facão. Falei: vou tirar um anzol da boca dele, da boca do jacaré. Aí fui lá, peguei na capanguinha de calça jeans, minha mãe fazia umas capanguinhas, né? Fechava o fundo, aí botava uma alcinha. Aí o facão estava ali, peguei o facão, falei: eu vou cortar a garganta do jacaré para tirar esse monte de anzol, porque se eu meter a mão na boca do jacaré, ele vai degolar meu braço, fazer igual o pitbull na mão da pastora, né? Aí, rapaz, o que acontece, pastor Felipe? Quando eu chego perto para cortar a garganta do jacaré, eu acordei. Aí fiquei assim: meu Deus, o que o senhor queria falar comigo? Mas igreja, pastor, vou dizer uma coisa para o senhor: eu estava tanto vivendo a presença de Deus na minha vida, que eu falei assim com Deus, na madrugada, às 3 horas da manhã, verdade mesmo, tá? Falei: o que eu tenho que fazer, Senhor, para eu interpretar esse sonho? Porque eu não sei o que aconteceu com esse jacaré, se ele vai sobreviver, se não vai. E eu queria que o Senhor me dissesse o que eu tenho que fazer. Aí Deus me deu um texto na Bíblia. Eu não vou ler todo, porque é um pouquinho avantajado, mas eu quero deixar como sugestão para a igreja. Primeira epístola do apóstolo João. Mas tem uma parte que ela resumiu tudo para mim, dizendo assim: primeira epístola universal do apóstolo João. A palavra da vida foi manifestada na carne, o que era desde o princípio, e o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Terá comunhão com Deus, terá comunhão com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Aí eu li todo, aí vem assim: Deus é luz, aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. Aí vem logo a seguir a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Mas a seguir, a observação dos mandamentos e o amor fraternal, a separação do mundo. Olha como é que isso é profundo. Aí vem aqui em 2, né? No versículo 2, no 2, aí versículo 9, 10 e 11, para finalizar: aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está em luz, e não há escândalo nele. Mas aquele que aborrece a seu irmão e está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegam os olhos. Aí eu fiquei interpretando aquilo na madrugada, e eu cheguei a uma conclusão, pastor Júnior. Deus falou assim: pega uma caneta, um pedaço de papel. Ele me acompanha há 12 anos aqui. Eu não vou ler o nome das pessoas, porque é uma questão particular. Porque na nossa vida pública, pastor Júnior, eu era muito brigão, e eu confrontava as pessoas, eu brigava, eu achava que eu era o cara. Eu era um miserável, um pobre coitado, dependente de Deus. Aí quando Deus mandou fazer uma relação, eu fiz uma relação aqui, tem uns 20 nomes de pessoas que possivelmente tivessem tido um problema comigo, uma discussão calorosa,
um mau entendimento. E Deus determinou que eu, a partir daquele momento, começasse a pedir perdão àquelas pessoas, porque naquele momento Ele estava me perdoando dos meus pecados, dos meus problemas com esse mundo. E eu comecei a fazer isso. Eu não ligava não, tá, irmãos? Eu ia, falava: doutor, estou aqui porque Deus determinou que eu pedisse desculpa a você. Olha, é difícil você ver um pastor pregar perdão, porque é difícil a gente pedir perdão, a gente dar o perdão. Vocês sabem o que eu estou falando. Eu era difícil de pedir perdão, mas Deus me quebrou, me aquebrantou, e eu pedi perdão a todas aquelas pessoas que possivelmente eu tivesse tido um problema para lá ou para cá. E fui muito bem recebido por todos eles. Todos eles me abraçaram, choraram comigo, me perdoaram. E aí eu entendi, igreja, sabe o quê? Que Deus também havia me perdoado por toda aquela contundência de vida, aquela vida conturbada, aquela vida no mundo alheio. Eu senti então a presença de Deus na minha vida. E vou fazer um fechamento. Vocês lembram do jacaré? Eu contei para vocês, nessa palavra ainda que Deus me deu aqui, que o jacaré que chorava, clamando um socorro, pedindo um milagre que viesse dos céus, não era o jacaré que eu pescava, era eu numa podridão de pecados, era eu sofrendo incubadamente na minha vida, precisando pedir perdão e precisando liberar o perdão, precisando tratar com mais carinho a minha esposa. Eu precisava estar no caminho do Senhor. Eu achava que eu era o cara, não era ninguém. Eu era um miserável dependente de Deus. Mas a minha fé me trouxe aqui para dizer para você, igreja, a sua fé, ela te cura, ela te restaura, ela te coloca na posição desse Deus que nós servimos. E o pastor Felipe vai fazer aqui a conclusão desse testemunho para nós. Eu queria só dizer para você: não se envergonhe nunca de estar na presença de Deus. Vocês estão aqui hoje não é por acaso. Vocês estão aqui hoje porque Deus permitiu que você estivesse aqui. E talvez você esteja passando por um problema que você acha que é o final do túnel, mas não tem final de túnel para Deus. Deus, Ele faz o que Ele quer, com quem Ele quer, a hora que e o jeito que Ele quer. Encare tudo que você estiver passando, que é só uma passagem. Deus, Ele abre o mar, Ele anda sobre as águas, Ele apaga o fogo e Ele te cura, te restaura, te coloca na posição. Olha, que isso sirva para vocês, o nosso testemunho, para edificar vidas, porque a gente sabe, pastor Felipe, que tem vidas que precisam de uma palavra. Quando a gente acha que não tem mais jeito, que eu achei para mim que não tinha mais jeito, a gente sabe que o câncer, ele ceifa a vida mesmo, né? Mas eu sou um milagre vivo, uma prova viva, e tenho que honrar e edificar a esse Deus que nós servimos. Fica a nossa alegria de estar aqui compartilhando a minha vida com vocês. Mas não se envergonhe não, vá para a presença desse Deus, que Ele é maravilhoso. Um beijo para vocês, obrigado. Aleluia. Você pode aplaudir a Deus? Olha.